Queridos, aqui na Bíblia diz para você ser um homem prudente. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, ó, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amados, quem é o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha? É o homem que pratica a palavra de Deus. É o homem e mulher, né? Isso aí é para o ser humano que Deus fala aqui. Porque se você é uma pessoa prudente, quem é prudente? Que não faz coisa errada. Se você sabe que aquilo é errado, você não faz. Mesmo que pareça que vai ser algo vantajoso para você, mas você sabe que o diabo, ele é o pai da mentira, ele gosta de enganar as pessoas. Ele é sedutor das nações, ele gosta de iludir as pessoas. O diabo é assim, ele gosta de enganar, né? Ele mostra uma coisa como se aquilo fosse ser muito bom para a pessoa, mas só uma ilusão, porque lá na frente a pessoa edificou a casa sobre a areia e é grande a ruína. Toda pessoa que não anda seguindo a palavra de Deus, que faz coisas que são contra a palavra de Deus. Mas agora, o homem e a mulher que ela faz da palavra de Deus o seu livro, faz do Espírito Santo de Deus o seu guia, aquele que vai guiar ela sempre no caminho reto, a casa dela vai ser edificada sobre a rocha, que pode vir um vento, a chuva, e nada vai derrubar a casa, porque ela está edificada na palavra de Deus. Então, amados, por isso que você deve sempre, sabe, consultar a Deus em tudo que você vai fazer. Porque Davi consultava a Deus. Os grandes homens da Bíblia, eles consultavam a Deus. Se aquilo estava dentro da vontade de Deus, eles faziam. Mas se estivesse fora da vontade de Deus, eles não faziam. Por quê? Porque não ia ter êxito. Por que você vê o mundo passando por tanta tribulação, tanta dificuldade? Porque a maioria não pratica a palavra de Deus, nem quer saber da palavra de Deus, né? Eu não estou falando de religião não, tá, amados? Eu estou falando de ler a Bíblia, de praticar o que está na Bíblia, para você não ser enganado, amados. Porque, olha, enganado pelo diabo, né? Porque eu falo uma coisa para você, olha, até Jesus Cristo foi tentado. Na hora que ele foi tentado 3 vezes por Satanás, Satanás disse para ele que se Jesus Cristo adorasse a Satanás, se prostrasse e adorasse a Satanás, que o diabo ia dar toda aquela riqueza que tem no mundo, porque o mundo é o jaz do maligno, né? Ia dar toda aquela riqueza, né, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, arreda Satanás, porque só a Deus adorarás, né? Agora, se Jesus Cristo tivesse adorado Satanás, ele tinha perdido o lugar diante de Deus, né? Ao lado do Pai. Ele não seria Jesus Cristo, não seria o Jesus que tem todo o poder e autoridade,
Ele não teria alcançado a salvação para nós e teria sido grande a ruína. Por quê? Porque, como diz na Bíblia, que a pessoa deve edificar a casa na rocha. E o que é edificar a casa na rocha? É praticar a palavra de Deus. Fazer somente aquilo que está dentro da vontade de Deus. Porque diz aqui também, ó, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó, as duas estradas. Diz assim, capítulo 13, o versículo 13. Só retificando aqui, ó. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amados, então o que quer dizer aqui, ó? A porta estreita, eles entrai pela porta estreita. A porta estreita, o que é? É você fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes você fala assim, mas vontade de Deus, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Não, mas você só não vai poder fazer o que é de errado. Porque se Deus está falando que não é para você fazer, é porque Ele sabe que lá na frente a sua ruína vai ser grande. Agora, esse caminho ele é largo e espaçoso. Por quê? Porque o diabo ele engana. Ele bota muita facilidade nas coisas que não são de Deus. É tudo muito fácil, né? Aparentemente, pelo engano do diabo. Porque lá na frente, a ruína é grande também, né? Agora, a porta estreita, parece que você passa ali com dificuldade, né? Quando você vai fazer as coisas que é certa, você passa com dificuldade, nossa, mas é uma luta, é uma dificuldade, mas lá na frente a sua bênção vai ser tão grande e vai ser estabelecida que ninguém toma de você. Então, amados, a gente tem que se basear sempre na Bíblia, para a gente não ser enganado pelo diabo. Quando você vê que você para, toda vez que você for fazer alguma coisa, você para e pensa antes. Você fala assim, poxa, mas isso aqui é da vontade de Deus? Não é da vontade de Deus? Deus ia ficar feliz com isso? Deus não ia ficar feliz com isso? Se Deus for ficar feliz, faça. Se Deus não for ficar feliz, não faça. Por quê? Porque você tem que pegar a Bíblia e ler. Porque se você não tem ninguém para te aconselhar, porque eu falo para você, o mundão aí, porque o mundo jaz do maligno, ele só aconselha para as coisas erradas. O que tá certo é caretice. Isso é careta, irmão. Isso é porque o mundo é assim, principalmente com os jovens. Por isso que a gente tem que orar muito pelos jovens. Porque os jovens são praticamente deixaram de ser criança, né? Estão na adolescência. Então, eles não têm eles não sabem muito do que é o mundo. Então, amados, tem que vigiar. Tem que vigiar, tem que orar. Não tem que pedir conselho para pessoas que não têm os princípios bíblicos. Porque se você for pedir conselho para quem não tem princípios bíblicos, você tá enrolado. Porque só vão te aconselhar porque é errado. Você tem que pedir conselho para quem tem os princípios bíblicos. E se você não conhece ninguém que tenha os princípios bíblicos, leia a Bíblia. Tem uma Bíblia sempre em casa e leia, mas leia mesmo. Você pode até chegar no YouTube, por exemplo, você está passando por um problema. Aí você faz uma pergunta referente àquele problema, para você, já vai lá no YouTube, quando você jogar, já cai direto no capítulo e no versículo que você tem que ler na Bíblia. Entendeu?
Por exemplo, você está passando por depressão, aí você escreve lá, libertação da depressão, Bíblia. Vai cair direto numa palavra de Deus para você, que vai te libertar. E muitas outras coisas, todos os problemas que você tiver, chega no Google, joga lá e pede o versículo da Bíblia, vai cair em cima, você vai cair em cima do versículo para te aconselhar, e você vai lá na Bíblia e lê. E você vai começar a ter tanta paz, vai estar tudo certo para você. E depois quando você provar um pouquinho do amor de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, do Deus Pai Todo-Poderoso, você nunca mais vai querer sair dos pés de Jesus. Você nunca mais vai querer parar de ler a Bíblia. Porque só em você ler a Bíblia, amados, você já começa a ser abençoado. Você sabia disso? Que muitas vezes você está com a depressão, tem pessoas que querem até se matar, pular da torre. Amados, em vez de subir numa torre para pular, vai ali, ó, não tem uma Bíblia, vai ali numa loja que vende Bíblia, compra uma Bíblia e vai para casa ler. Num instante você não vai querer saber nem de pular de ponte, você vai querer viver. Porque o Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você pensar em fazer uma coisa errada, você falar assim, ai meu Deus, eu tô sem saída para esse problema. Pega a Bíblia e vai ler. No momento você vai encontrar a saída para a solução dos seus problemas. Por quê? Porque Jesus é a solução. E quando você pega a Bíblia, amado, só em você ler a Bíblia, aquelas forças negativas já vai saindo tudo de perto de você. Porque você, quando você está com muita opressão, aquilo são forças negativas que tá te influenciando ali para você ficar com aquela depressão, para você ficar triste, para você ficar desesperado. Mas na hora que você pega a Bíblia, começa a ler um salmo ali, o Salmo 91, o Salmo 23, naquele mesmo momento, aquelas forças negativas já começam a se retirar, você já começa a ter força. Se você não tiver muita força para orar ou para fazer isso, vá a uma igreja, peça uma oração para um pastor. Ele tá cheio da unção de Deus ali. Você já vai se sentir melhor. Vá a uma igreja, peça uma orientação para um pastor, para uma missionária, para um presbítero, para uma pessoa de Deus. E você vai começar a vencer algo que para você era impossível vencer. Mas para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E Deus também fala na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Então quem é que te fortalece? Deus. E também na Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se você pega uma Bíblia, se você começa a buscar Deus, se Deus está contigo, ninguém pode ser contra você. Ninguém pode te vencer. Ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Essas são as palavras que Deus tem para você. E essa palavra aqui não é a palavra do homem, é palavra de um ser grande, maravilhoso, que criou todo o universo. Esse universo cheio de galáxias, de estrelas, sabe? Não é só esse planeta Terra aqui, não. Porque já é muita coisa, né? O planeta Terra. Mas você imaginar que não é só isso aqui. É o além, o infinito, a imensidão. Mas, porque olha só, tudo que você quer, o que está dentro da vontade de Deus, que é o de melhor para nós, para você, já aconteceu. Você sabia que tudo que vai acontecer na sua vida, para Deus já aconteceu, Ele já sabe de todas as coisas? Sabia disso? Que, como Deus mesmo fala, que o que é para ser, já foi, já aconteceu. Porque para Deus não existe tempo. Para Deus, um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia, entendeu? Então, tudo que você quer, tá tudo sob o controle de Deus.
Basta você buscar a Ele, basta você pedir a Ele, porque Deus, Ele dá o livre-arbítrio para você. Se você buscar a Deus, você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai ter a sua vida, a sua vida toda edificada na rocha. E pode vir vento, pode vir tempestade, mas a sua vida não vai desabar. Você não vai desabar. Você vai estar edificado sobre a rocha e você vai ser mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Amém, amados? Deus abençoe e fica com Deus.